Senhoras e senhores, bom dia. Convidamos a todos a tomarem os seus lugares para darmos início ao evento. Sejam bem-vindos ao evento Prato Principal. Agradecemos aos nossos parceiros, Patrocínio Master, Sicredi Pioneira, Dr. Clean, Patrocínio Cigan Software Corporativo, Unimed Vale dos Sinos, Apoio Master, Universidade Fevale, Sebrae RS, Apoio Conexo Logistics e Traduzca, Mídia Partner, Revista Expansão, Grupo Sinos, Record Guaíba, Rádio União. Para interação com o palestrante, convidamos a todos a enviarem suas perguntas via WhatsApp, utilizando o QR Code disponível nos displays de mesa. Convidamos ao palco Isabel Wittmann, da Dr. Clean, para o pitch. Bom dia. Vou apresentar agora em primeira mão para vocês a jornada digital da Dr. Clean. Aqui nós vamos apresentar o Clean, que é o agendamento com inteligência artificial pelo WhatsApp, onde hoje vocês já conseguem, os clientes Dr., agendar consultas, mas a partir do mês que vem nós vamos colocar também os exames. Aqui tem um exemplo, passando um agendamento via WhatsApp, onde a gente tem integração com todas as nossas agendas de todas as unidades Dr. Aqui está em tempo real, como vocês podem ver, mas é um vídeo. Hoje a gente não está mostrando ao vivo, fazendo um agendamento. E quem é cliente Dr. e ainda não tem esse agendamento pelo WhatsApp, por favor, vamos ler o QR Code e baixar este número. Em breve, toda essa jornada digital também vai ser possível para cliente particular e outros convênios. Deixa eu voltar aqui, desculpa, nosso aplicativo também, onde a gente também tem agendamento e de consultas e exames. Já está também no ar um aviso de 24 horas de antecedência, onde você pode confirmar sim ou não o comparecimento para consultas e exames. Aqui está o nosso QR Code do nosso app, onde a gente também está liberando na jornada digital a autorização e todo o trâmite que hoje é em guias de papel na maioria das operadoras, vai ser tudo via nosso app. Aqui eu vou mostrar rapidamente também que a gente consegue fazer via nosso aplicativo. Depois da guia autorizada, vai ser totalmente transparente ao beneficiário e a gente vai conseguir agendar o exame através do aplicativo, não sendo mais necessário acessar a nossa central de marcação e nem ligar para as unidades. Totalmente digital. Está com a experiência inovadora em operadoras do Brasil
onde nós somos a primeira a liberar essa jornada totalmente digital. E aqui quem ainda tem guias em papel, é possível também solicitar via aplicativo. E é essa nossa jornada, que no mês que vem vai estar liberada a todos os beneficiários da Dr. Clean. Muito obrigada. Muito obrigado. Agradecemos a Isabel, da Dr. Clean. Convidamos ao palco Manuela Bruxel, diretora de inovação da Universidade Fevale, para o pitch. Bom dia. Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, né, me deu a incumbência hoje da gente falar sobre o Novo Hamburgo Fevale Summit. O Summit é a terceira edição que a gente organiza dentro da Universidade Fevale e para esse ano a gente tem um novo posicionamento. A gente se aproximou muito da Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo, por isso, né, esse posicionamento de Novo Hamburgo Fevale Summit e como co-realizadores temos Sicredi, Prefeitura, Fevale Tech Park e apoio institucional do Sebrae. Então, teremos atrações nesse momento do Novo Hamburgo Fevale Summit. Ele acontece dia 30 de setembro, com palestra de abertura do Alexandre Pelais. Dias 1 e 2 de outubro, durante o período da manhã, teremos Open City, que são saídas para Novo Hamburgo no primeiro dia para Hamburgo Velho e no segundo dia para Lomba Grande. E período de conteúdos, tarde e vespertino e noite. Então, as atrações, como eu comentei, são o Open City, que vai ficar no período da manhã, sob inscrição, né? A gente tem, vai ser por ordem de chegada, a gente tem um número limitado de ônibus, então esse realmente é por ordem de chegada. Feira de empregabilidade, o Be International, que são 2 palestras que acontecem em inglês, que vai ter tradução simultânea, mas a ideia é que a gente chama parceiros institucionais e internacionais para falar sobre esse movimento de internacionalização. A Vila de Startups, que são 30 espaços para as startups apresentarem seus pitches, seus produtos, seus negócios. A Batalha de Startups, que vai ser uma apresentação dos pitches que acontecem dentro do palco 360. Rodada de negócios. Essas rodadas de negócios, elas são exclusivas para as empresas que estão vinculadas aos nossos ecossistemas. Então, se elas estão ligadas ao Fevale Tech Park, ao CIT, aos movimentos de inovação, à ACI, essa rodada de negócios ela está aberta. Podcasts e durante todo o evento a gente tem feira gastronômica que vai acompanhar todos os presentes. Palestra de abertura, como eu comentei para você, dados de 2023 e 2024, durante as 2 interações que a gente teve do Fevale Summit, a gente teve 5.300 participações, mais ou menos 370 empresas que participaram desse movimento, tanto com feira de empregabilidade quanto a Vila de Startups, podcasts, conteúdos entregues, 143 speakers. Para esse ano, a gente está trabalhando com 130 speakers dentro desse movimento. Os speakers confirmados é o Marcos Tonin, Alexandre Tonin, que já fizeram, mas a gente também tem participantes aqui. Então, Isabel vai estar com a gente, o Robinson vai estar com a gente, Marlos vai estar com a gente. A ideia é que seja realmente um evento para celebrar e para mostrar o que Novo Hamburgo tem de inovação, tecnologia e empreendedorismo. Palestra de abertura, né, Alexandre Pelais fala muito sobre posicionamento e futuro do trabalho. Então, tanto para vocês, empreendedores, quanto seus times, né, fala sobre protagonismo. A ideia é trazer dados, né, um pesquisador sobre isso. E a ideia é que a gente conta com a colaboração de vocês. A gente ainda tem, as vagas estão abertas, é um evento gratuito. Então, a gente espera muita interação e falar muito sobre empreendedorismo, inovação e tecnologia nesses 3 dias de evento dentro do Campus 2 da Universidade Fevale. Obrigada. Muito obrigado, Manuela Bruxel, da Fevale. Neste momento, assistiremos aos vídeos dos parceiros do evento e, em seguida, será servido o almoço.
Não me perguntes onde fica a minha agência. Segue o rumo do teu próprio coração. No Brasil todo Sicredi tá presente, pro teu sonho virar realização. Pra quem chega do Oiapoque ao fim da tarde, ou quem vem lá do Chuí pela manhã, conte sempre com o Sicredi até no Zap. É parceria, todo dia é teu fã. E eu conto com o Sicredi o tempo inteiro, nesse Brasil que eu amei desde guri. Cooperar e prosperar com esse parceiro é contar com quem tá sempre aqui. Somos do Sul, somos do Brasil. Sicredi é ter com quem contar. Bem que a vida podia ser mais simples, né? Vaga garantida quando chega no trabalho. Elevador sempre vazio. A reunião virou um e-mail. Para ter uma vida assim mais clean, acesse drclean.com.br e simule agora um plano de saúde para você ou sua empresa. Pra que complicar? Clean. Dr. Clean. Planos de saúde. A Cigan nasceu de uma paixão por tecnologia e inovação. Isso fez toda a diferença para que a empresa alcançasse o conhecimento que tem hoje. Quando falamos em inovação, falamos em resultados que vão muito além da rotina. Entregamos diferenciais que elevam o padrão de gestão dos negócios e agregam valor e oportunidades de tal forma que essa paixão se multiplica. São 39 anos de trajetória, mais de 10 mil clientes, 99% de retenção e um ecossistema com mais de 1.000 profissionais comprometidos com a transformação digital das empresas. Por meio da nossa universidade corporativa, capacitamos colaboradores, parceiros e clientes, promovendo desenvolvimento contínuo por meio de formação, certificação e atualização profissional. Na Cigan nós temos um propósito que direciona todas as nossas ações, que é impulsionar o sucesso dos negócios e das pessoas. O futuro do RP já está sendo construído. Na Cigan, nós acreditamos que o RP não deve ser apenas registrar informações, mas sim atuar como um agente ativo na tomada de decisão. O maior orgulho é ser reconhecido como o melhor RP do Brasil. Então, 5 prêmios já, e por isso estamos evoluindo para um RP autônomo, capaz de analisar dados em tempo real, antecipar cenários, sugerir ações e executar tarefas automaticamente. Cigan, o ERP que impulsiona decisões, transforma empresas e lidera o futuro da gestão. Eu valorizo meu tempo tanto quanto você, e cuidar da minha saúde, eu entendi que é um investimento. Aqui no Complexo Hospitalar Unimed Bairro de Sinos, eles entenderam o valor do meu tempo e criaram um produto feito para mim e para você, com as palavras agilidade, segurança e bom atendimento como guia. O check-up anual do Complexo Hospitalar Unimed Bairro de Sinos realiza consultas, exames e testes funcionais num período de 5 horas sem precisar sair do hospital. Com uma equipe exclusiva dedicada, equipamentos de alta tecnologia, o check-up anual é a garantia de que estarei sempre pronto para os desafios do dia a dia. Atua de forma preventiva através de uma revisão nas condições de saúde e, a partir dos resultados, propõe ações corretivas ou preventivas, se necessário. Depois que eu me coloquei em primeiro lugar, eu não fico mais sem cuidar da minha saúde. Eu entendi que para ter sucesso eu preciso estar bem saudável. Você sabia que a Universidade Fevale oferece cursos de pós-graduação no formato Incompany? Isso mesmo, a gente leva conhecimento até a sua empresa. Com turmas exclusivas, nossos cursos são personalizados de acordo com a realidade da sua organização. Pode ser presencial, na sua empresa ou em outro modelo que melhor se encaixe na rotina da sua empresa. O importante é desenvolver competências práticas e habilidades essenciais para o mercado de hoje. Quer investir no crescimento do seu time e impulsionar resultados? A pós-graduação Fevale te ajuda com isso. É só acessar o nosso site, registrar interesse que entraremos em contato.
Nossa equipe irá entender a sua necessidade e montar a melhor solução de formação para a sua empresa. Pós-graduação Fevale, 50 anos. Escolha a melhor versão do seu futuro. O Sebrae acredita no empreendedorismo como motor da transformação socioeconômica e trabalha para que os pequenos negócios sejam protagonistas do desenvolvimento sustentável, criando um ecossistema de negócios próspero e saudável para todos os biomas, territórios e pessoas. Com presença em todo o país, o Sebrae promove orientação, capacitação, desburocratização e gestão consciente. E assim, gera redução da informalidade, superação da pobreza e uma vida com mais dignidade e perspectiva. Nossa agenda prioritária abrange diferentes setores estratégicos, com projetos na Amazônia e em todas as regiões, estimulando a inclusão produtiva, a neoindustrialização, a produção de energia limpa e uma educação empreendedora para todos. No Sebrae, nós acreditamos no potencial transformador do empreendedorismo e sabemos que quando os pequenos negócios dão certo, o Brasil se torna melhor. Sebrae. Bom dia. Obrigado pela presença de todos aqui. É sempre bom ver essa casa cheia, né? Animada, pessoal aí trocando informações. E hoje eu fiquei especialmente feliz aqui, né? Se falou muito aí sobre inovação, né? Mas nem tudo são boas notícias. Eu queria pedir para vocês aí um minutinho de silêncio, em homenagem a uma grande colega nossa, uma mulher que é líder, contribuiu muito aqui com nós aqui na casa, na CI, é um exemplo de empresária também, que é a nossa querida Tânia Larman Schneider. Ela faleceu hoje, né? Então, por favor, um minutinho de silêncio aí para... Né? Tudo são ciclos que vêm e vão, e a gente tem que transitar em todos esses momentos e parar nessas, enfim, eventos que a gente não tem muito o que fazer, que a gente tem só acompanhar, mas para refletir sobre tudo que a gente está fazendo, sobre o legado que a gente está deixando, sobre as nossas promessas e nossas realizações. Então, né, fica aí com carinho aí a despedida da Tânia, que tanto ajudou aqui na casa, sendo aí vice-presidente, participando de comitês, por último agora, nossa conselheira fiscal também. Então, obrigado aí pelo respeito a ela. Vamos dar continuidade aos assuntos aqui. A gente teve aí um assunto, uma pauta bastante importante essa semana. O Fauston esteve lá em Brasília, dando continuidade àquele trabalho que a gente fez com o consulado, né, que a gente comentou aqui. Nós tínhamos enviado uma carta para o consulado, outro para o governo federal, pedindo uma audiência lá para tratar as questões das tarifácio. E aí eu vou pedir para o Fauston vir aqui e contar um pouquinho, afinal de contas ele esteve lá pessoalmente, esteve junto também no consulado, mas eu acho que é importante. Isso foi nessa última terça-feira agora, e a gente teve boas conquistas e que vão ajudar aí bastante a recuperação daquelas empresas que estão sofrendo mais com o tarifácio. Então, Fauston, por favor. Obrigado, presidente. Bom, desde o anúncio dessa taxação por parte do governo americano aos produtos brasileiros, a ACI tem feito diversos movimentos, né? O primeiro grande movimento que nós fizemos foi a ida lá no consulado, onde ali nós conseguimos estabelecer alguns canais de negociação que tiveram andamento. Está aqui o Marlos Schmidt, também presidente do conselho do The South Base, também fez alguns encontros aí com o FDRA, para a gente também ter esse apoio lá de dentro dos Estados Unidos para fora, com esses parceiros aí, porque a CI ela é associada ao FDRA. Para quem não conhece, o FDRA ela é uma associação
que engloba hoje aí em torno de 95% dos varejistas do calçado norte-americano, movimento aí na faixa de 2 bilhões de pares de calçado ano, e o nosso movimento e essa associação, e esse movimento da South Base busca justamente recuperar um pouco do mercado americano para o nosso calçado brasileiro, mercado que nós já chegamos a ter aí em décadas passadas 75%, e hoje estamos aí na faixa de 3 a 4%, né, Marcos? 0,5%. Então... Bom, e aí na última terça-feira, então, nós estivemos em Brasília. Nós não fomos com o intuito de discutir a taxação, porque aí a questão é diplomática, e aí depende de um outro lado, que está jogando duro, está jogando pesado. E nós nos preocupamos, então, em aproveitar essa agenda, que era uma agenda esperada já desde o fim do mês passado, na Secretaria Adjunta de Comércio Exterior, vinculado ao Ministério de Desenvolvimento da Indústria e Comércio, e nós aproveitamos bem essa agenda para levar uma pauta razoável, uma pauta que estivesse ao alcance único e exclusivo do governo federal, para atender e nos ajudar a dirimir o impacto que essa taxa vem causando nas nossas empresas. Então, desde a marcação dessa agenda, a gente conversamos com muitas empresas, e para fazer alguma coisa bem objetiva e pontual. Então, o nosso manifesto, que foi um manifesto liderado aí pela CI e teve a anuência do Sindicato da Indústria de Calçado de Novo Hamburgo, do Sindicato da Indústria Calçadista de Três Coroas, o Sindicato dos Sapateiros de Três Coroas, a Federação dos Sindicatos Sapateiros do Estado do Rio Grande do Sul e o The South Base. Então, foi um movimento de empresas, empresários e trabalhadores. E levamos, então, um pedido que a suspensão de tributos anunciada pelo governo federal se converta em isenção, para que nós tenhamos mais segurança no futuro próximo. O que está suspenso hoje, amanhã vai ter que ser pago, então a gente não sabe como o mercado vai estar. Então, na nossa avaliação, a isenção ela é uma medida mais racional e razoável. O segundo pleito foi a ampliação do programa Reintegra. Esse programa ele já vem sendo discutido há bastante tempo. Foi um dos primeiros pleitos que a CEI suscitou, já mandando manifestos lá para Brasília. E aí nós tivemos agora, então, nesse encontro, a promessa que ele foi atendido parcialmente. Nós estávamos pleiteando 5% sobre as exportações para todos os continentes, para as médias e grandes empresas. O governo federal assinalou em 3% nas exportações para a Europa. Mas conseguimos então aí a promessa lá na secretaria, que vai se manter os 3%, mas se estenderá a todas as exportações, atendendo todos os continentes, inclusive os Estados Unidos. Isso por si só, lá de Brasília mesmo, presidente, eu conversei com alguns empresários, e por si só já me disseram que essa medida ela representa um grande ganho e vai ajudar pelo menos na manutenção dos empregos por mais algum tempo. E as micro e pequenas empresas exportadoras, o Reintegra vai chegar a 6%. Hoje está vigente 3% para micro e pequena empresa e 0,1% para as médias e grandes. E agora vai passar para 3% para as médias e grandes e 6% para as micro e pequenas. Então foi um resultado bem positivo aí. Não foi conquistado nessa visita a Brasília. Isso aí são inúmeros manifestos que nós mandamos, enviamos, inúmeras conversas que nós vimos fazendo junto a outras entidades. E na terça-feira nós tivemos a notícia, então, de que foi atendido. A desoneração da folha também foi uma pauta. Essa pauta nós já tivemos uma resposta imediata de que é muito difícil, mas vamos continuar agora a conversa junto ao Ministério da Fazenda. Tivemos apoio dos nossos 2 senadores, nós tivemos uma agenda com eles na parte da manhã, o Heinz e o Paim, e os 2 apoiaram as 4 reivindicações, inclusive a desoneração da folha. Tem como uma missão muito difícil, mas vamos continuar nas tratativas aí para esse aspecto. E o último ponto daí também foi atendido,
a prorrogação de prazos para exportações no regime drawback, que daí, aliado a essa questão do reintegra, a gente tem aí um retorno das empresas, de parte das empresas com as quais a gente já conversou, que essas duas medidas por si só, elas vão permitir aí, pelo menos até o fim do ano, início do ano que vem, a manutenção de empregos. Não é o cenário que a gente gostaria, mas já ajuda bastante. Acho que foi uma grande conquista e isso, né, só reforça aí a importância do associativismo, de estar junto lá, batalhando por objetivos comuns, né? Parabéns, Fausto, aí por representá-los lá. Obrigado. E aí, aqui na tela está nosso mantra, né? Nosso propósito de impulsionar a cultura da inovação. E eu não podia deixar de comentar, essa semana, Novo Hamburgo recebeu um prêmio Ouro de Inovação. A secretária de Desenvolvimento e Inovação, a Dayana, né, foi lá visitar o evento no Connect Smart Cities e recebemos o selo CSC do ecossistema de inovação para Novo Hamburgo. Então, assim, isso é um pleito, né, um trabalho que a gente está desenvolvendo há bastante tempo aqui. A gente está consolidando esse ecossistema de inovação em Novo Hamburgo, a gente tem agora um CIT, a gente tem uma lei de inovação, tem vários programas de inovação, várias ações andando. Eu fiquei de ver aqui a Manu, vindo aqui falar sobre o nosso Summit, Fevale Novo Hamburgo Summit, que vai ter excelentes palestrantes de todo lugar, mas vários de Novo Hamburgo, né, mostrando que nós temos grandes talentos aqui, falando sobre esse assunto. A Isabel vai falar aqui sobre a nova jornada digital, né, da Dr. Clean, né, mostrando que a gente tem, né, como desenvolver tecnologia aqui, avançando. Então, gosto de ouvir, a gente está realmente estabelecendo uma cultura de inovação nessa região. Então, parabéns para todos aí que estão fazendo a sua parte. Temos mais um tema que é um evento da reforma tributária, né, que a gente realizou aqui, está acontecendo hoje, então ajudou bastante aí também a divulgar esse assunto. Um comunicado, né, que eu fui reeleito aí para seguir mais 2 mandatos aqui na casa, então o pessoal estava, né, fazendo comentários, cumprimentando e questionando. 2 anos de mandato é um tempo bom para a gente preparar o terreno e plantar, mas para poder cuidar bem da plantação e colher, precisa de mais tempo. Então a proposta é que a gente possa colher muita inovação e poder ajudar aí o desenvolvimento muito mais forte do município nesses próximos 2 anos aí. E lembrando, né, que a entidade comemora aí no próximo dia 18 105 anos, uma história secular. Aliás, por falar em história secular, eles vão estar lançando lá um baita de um livro, né, uma revista, um e-book sobre inovação, sobre a história de inovação, aqueles empreendedores que inovaram aqui na nossa região. São grandes insights, ele tem 10 grandes insights sobre inovação, então quem quiser se inspirar sobre inovação, vai ser lançado esse livro juntamente lá. E, obviamente, né, a gente tem uma baita de uma palestra também com o Luiz Felipe Pondé. Quem quiser os ingressos, o pessoal está vendendo aqui, no nosso site também estão disponíveis. Então, reserve sua agenda já, dia 21 de outubro, a partir das 17h30, lá no Teatro da Fevale, vai ser um baita de um evento. Espero vocês todos lá. E vai ser a posse também da nova diretoria, né? Aí nós temos um evento agora, a Isa, que ela está aqui, né? Está conduzindo, e eu queria fazer aqui, né? É um projeto que tem vinculação com a LGPD, e a gente entende que precisa, é o lançamento, na verdade, de um projeto de educação corporativa para respeitar, trabalhar e conduzir a LGPD dentro das empresas da forma adequada, porque a LGPD não é só uma lei, não é só um risco de multa, é uma questão cultural. Muitas das demandas dependem do comportamento das pessoas, da forma que as pessoas tratam a informação dentro da empresa. Então, eu queria convidar todos para esse evento. O evento contará com a palestra da doutora Isabela Além, advogada, mestre em Direito, vice-presidência jurídica da CI e consultora de LGPD e inteligência artificial.
né? Então, todos convidados aí para o evento. O folder também está na tela aqui, dia 30 de setembro, às 8 às 10h30. Todas as informações sobre esses eventos que eu falei, né, 105 anos, LGPD, estão no nosso site também, assim como vários outros eventos e treinamentos que a gente tem lá. Conto com a participação de todos. E aí, pronto, sempre. Então, quero convidar aqui um grande amigo, um empresário, e ele veio contar uma história para nós aqui, né, de o caminho do zero aos bilhões. É isso, Duda? Por favor. Duda Canci. Bom dia, bom dia. Bom dia ou boa tarde, né? Que já começamos o almoço, né? Bem, Daniel. Muito bom ver rostos amigos aqui, mas também conhecer gente nova, né? Eu sempre falo que progresso é igual a felicidade. E conhecer gente nova também é progresso. É novas ideias que a gente se alimenta. Mas antes de mais nada, quero agradecer a CI pelo convite. Agradecer ao nosso presidente, Robson Klein, Fausto, a equipe, toda a equipe que toca a CI no dia a dia, né? Eu estive lá por 2 anos, há 2 gestões atrás, como presidente, como vice-presidente de gestão estratégica, aonde a gente fez um turnaround na CI, fazendo com que se disponibilizasse mais produtos para acoplar na associação. Foi muito positivo, inclusive falando de inovação, criamos o grupo de inovação, né, um fundo onde todos estão convidados a participar também. Ou seja, junto com o Diogo Loic e com os demais vice-presidentes, fizemos um baita de um movimento na CI, que tanto me alegra. E também agradecer a todos vocês por ter vindo, né? Fiz um stories dizendo, saia do quentinho da sua casa, saia do quentinho da sua empresa, que a gente está ali no automático, tocando as nossas coisas e acaba se acostumando. E parece que está tudo bem, e às vezes está mesmo, mas eu quero provocar vocês hoje. Minha palestra vai ser uma provocação, lógico, vou trazer vários insights, como sair do zero a esse crescimento exponencial, e também provocar vocês a esse movimento de expansão. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Aparece lá isso? Tá bem. Muitos já me conhecem, mas quem ainda não me conhece, eu sou o Duda Canci, Eduardo Canci, e sou um emergente. Mas, Duda, o que é um emergente? Um emergente é um cara que, numa geração, conseguiu construir, realizar, fazer resultados exponenciais. Resultados que mudaram de patamar. Porque eu quero mostrar para vocês que comecei limpando gôndola de supermercado. E logo depois de limpar a gôndola de supermercado, fui ser office boy no Curtume Bender, de Estância Velha. E por isso, já conectando com o que eu acredito, as empresas têm um papel fundamental educador. Porque Curtume Bender foi uma escola para mim. Saí de office boy, fui para a área de custos, fui para a área de controladoria e fui aprendendo, complementando a deficiência educacional que nós temos no nosso sistema. Então, nós como empresários, precisamos apoiar na educação dos nossos colaboradores. E tenho certeza que muitos aqui têm empresas que passaram como uma empresa escola.
Logo depois do Curtume Bender, fui trabalhar numa empresa de consultoria. Passei num processo de seleção com 22 anos, de 1.100 pessoas para 5 vagas. Fundação Focking. Fazia muitos trabalhos aqui no Vale dos Sinos, com Harry Focking. Lembra, né, meu irmão? Então, trabalhei um tempão, 3 para 4 anos em consultoria, e isso me deu um background muito importante, não só de empresas que estavam muito bem, mas também de recuperação de negócios. E muitas vezes a gente pega negócios que estão deficitários, queimando caixa, com prejuízo e sobrevivendo. Muitas vezes vendendo almoço para comprar janta, né? E depois, então, me associei a uma pequena empresa que não tinha o nome Apta e montamos, então, a Apta Resinas. A Apta Resinas, que é base da minha história, então, aonde eu apliquei técnica de gestão de negócio que tinha aprendido previamente no meu negócio daí. E essa história vai ser contada aqui hoje, rapidamente. Sou marido da Fernanda, que está aqui comigo, caiu de bike ontem, domingo, sábado. Nós estávamos treinando lá em Jurerê, caiu, sabe quando não desclipa o pedal ali e caiu? E nós estamos treinando para um sprint triathlon, que é em novembro, agora perdi minha parceira. Meu filho está aqui também, Theo, está ali naquela mesa, está assumindo a empresa, vários líderes da empresa estão aqui também, porque eu vou mostrar para vocês que nos últimos 2 anos começo a me dedicar num novo projeto de vida. Filho de sapateiro e filho de uma mãe do lar. E aí, isso aqui é uma história de resultado exponencial. 1 milhão em 2022 e a projeção de 25 é 1 bi. Mas, Duda, a tua palestra não é de bilhões, e eu vou explicar para vocês de onde vêm os bilhões. Essa é a história do resultado de alguém que iniciou do zero e vai chegar a 1 bilhão de faturamento, se tudo der certo nos últimos meses agora, né? Porque a gente está sempre batalhando para o mês seguinte, né? Tudo der certo, a gente vai bater essa meta. Mas também quero falar um pouco, logo na sequência, desses anos ali que estava flat. 2005 a 2009, flat, 5 anos remando. E aí eu quero que vocês anotem isso nas suas mentes. Se a tua empresa não está crescendo, ela está morrendo. E não adianta, gente, a gente achar que estou crescendo mais ou menos 10, 7. Porque se o mercado está crescendo, mas a inflação, quando vê 5, 10%, não é crescimento. Duda, mas eu me rasgo para crescer 10%. Mas eu tenho certeza, e preciso que vocês também enxerguem isso, tem outras empresas crescendo muito mais no teu segmento. E daqui a pouco vão abocanhar a tua fatia de mercado. Então, se tu não está crescendo, tu estás morrendo. E aí eu vou conectar essa realidade de crescimento com os principais fatores que impulsionaram o crescimento do meu negócio. E eles estão principalmente no item 1 e 2, que é técnica de negócios, e o segundo, que é autoconhecimento. Mas o que isso tem a ver, Duda? Eu vou dizer para vocês que encontro muitos empresários que não crescem porque possuem inúmeras
limitações autoimpostas que têm a ver com comportamento e emoções. Por isso que só técnica de negócios não vai nos levar a esse crescimento exponencial. E eu vou explicar isso para vocês. A gente precisa acreditar muito mais no nosso potencial. A gente tem que vestir a sandália da humildade lá na frente da nossa empresa e saber que existem formas melhores de fazer aquilo que nós estamos fazendo. Porque se a gente tem a convicção de que, eu já estou fazendo tudo, a gente fica naquele flat ali que eu fiquei durante alguns anos. Se eu tenho a convicção de que eu já sei tudo, só falta colocar em prática, eu também fico naquele flat e não cresço. E sem dúvida nenhuma, a técnica de negócios, saber manejar cada área, e eu vou entrar um pouquinho agora já na sequência, é fundamental. E dentro da metodologia que eu utilizei na minha história, tem essa acrópole. Essa acrópole, ela sustenta uma base técnica que levo até hoje nos negócios e continuo passando adiante para os meus mentorados essa técnica. Antes de mais nada, a base da acrópole é fundamental. Se a base não está sólida, não adianta ter excelência operacional, ter um bom comercial e um bom financeiro. E qual é essa base? Cultura de alta performance. Mas o que é essa cultura, Duda, que eu ouço falar em tudo que é lugar, toda hora? O que é essa cultura? A cultura não é algo subjetivo. Existe uma técnica para construir uma cultura consciente. Uma técnica de negócios. Porque a cultura vai estar trabalhando no teu negócio quando vocês estiverem dormindo em casa. Ela vai estar lá, trabalhando de noite. Quando vocês estiverem nas suas férias, ou mesmo quando estiverem no escritório de vocês, se a cultura não for sólida e de alta performance, ela vai corroer o teu negócio. E a cultura consciente parte das diretrizes estratégicas, missão, visão, valores, e aí decorre inúmeras outras etapas que tem que ser recorrente no negócio de cada um de nós. Recorrente. Cultura de alta performance junto com gestão de talentos humanos. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Levantem o braço aí. Quem está com dificuldade ou vagas em aberto que não consegue preencher, dificuldades de contratar pessoas. Levantem o braço. Uma grande parte. E isso é meio generalizado. E eu quero dizer para vocês, e não é para dizer, Duda, tu está fazendo tudo certo, que maravilha, mas eu quero dizer para vocês que na APTA não tem esse problema. Mas é sorte? Não, é técnica, porque essa base, junto com essa base muito bem feita, aonde eu começo desde a descrição de cargo, e na descrição de cargo com conhecimento, habilidade e atitude, eu também boto emoções, e eu também boto comportamentos, e começo a selecionar a partir de ali, eu alimento, eu só boto para dentro mais quem está alinhado com a cultura. E a partir de então, eu diminuo o meu turnover e automaticamente eu preciso contratar bem menos. Parece meio lunático às vezes, mas essa é a realidade da técnica aplicada no negócio no longo prazo. E quando a gente fala de processos também, que ali alimenta muito a excelência operacional, a gente não pode negligenciar como gestor. Não importa se o negócio está faturando
10 mil reais por mês, ou 1 bilhão, ou 1 milhão, ou 100 milhões, ou 10 milhões. Nós somos responsáveis. A responsabilidade de tocar, gerenciar, fazer o negócio acontecer é da liderança que está aqui. E assumir a responsabilidade do negócio é um fator crítico de sucesso. Tomara que vocês não tenham digestão, né, com a minha fala hoje. Que mais, gente? A agressividade comercial. A agressividade comercial não é um bando de vendedor fazendo, não, é processo também. É atração, conversão e retenção. E para cada um desses itens, um processo claro, sendo medido. O tamanho da responsabilidade da liderança numa organização é gigante. E toda a companhia espera que nós sejamos líderes responsáveis, cuidando de cada variável aqui. Que mais, gente? Informações, sistema de informações vitais. Cada vez mais importante, medindo cada um dos pontos essenciais, e cada vez mais importante com a IA também. Para vocês terem uma ideia, na APTA nós temos hoje duas pessoas trabalhando exclusivamente dados. Por quê? Com a IA, quem tiver seus dados bem organizados, sai na frente, não é, presidente? Sai na frente. Então, quando a gente tem lá no nosso cadastro de cliente, que não tem nem o telefone do cara, depois eu vou querer usar o IA. Aí eu vou ter que correr atrás para fazer primeiro o básico em dados. Então, esse é um alerta também a todos nós. Tratem bem os seus dados. E modelo de negócios? O modelo de negócios, gente, faz uma baita diferença também. O que quer dizer isso, Duda? Quando eu tenho um modelo de negócio que tem um teto, eu jamais vou ter um negócio escalável. E eu vou dar um exemplo na sequência para vocês, como mudança de modelo de negócio faz com que teu negócio catapulte, cresça exponencialmente. Bom, eu falei para vocês que é técnica, mas também é gestão de emoções e comportamentos. E quando a gente começa a colocar esse tipo de ferramenta no nosso negócio, a gente começa a ter resultados acima da média. Como, por exemplo, gestão das emoções, que eu me dedico há 10 anos nessa técnica chamada Enneagrama. Toda a nossa empresa é enneagramada. A gente sabe o perfil da pessoa que está no nosso lado, mas não é só o DISC, porque o DISC mede comportamento. Mas o que está por trás do comportamento? É algo muito mais sólido, muito mais profundo. E fazendo isso, a gente eleva o nível de consciência dos nossos colaboradores. De novo, empresa educadora, empresa escola. E isso reforça o quê? Cultura organizacional de alta performance. Porque não é simples ter resultados exponenciais. Resultados medianos é mais simples. Resultados exponenciais, técnica, esforço exponencial. Além disso, outras ferramentas que vão aprofundando essa análise do ser humano. A gente tem que parar como empresário de dizer que as pessoas são importantes. As pessoas são importantes, mas o que nós estamos fazendo na prática para fazer o devido trabalho, o devido cuidado com as pessoas? Não pode mais ficar só no discurso, que não vai se sustentar, ainda mais com essa gigante revolução tecnológica vinda rapidamente, que é a inteligência artificial.
E também trabalho muito, e aí já pulando um pouco para minha nova fase de vida, que são os bilhões. Trabalho muito com as 9 áreas da vida, as 12 leis da prosperidade, e a espiritualidade acaba vindo automaticamente quando a gente tem autoconhecimento. Durante esse processo de transformação, eu fiz inúmeras mentorias lá em São Paulo. Fui olhar tudo que esse pessoal estava fazendo lá. Tudo. Então, eu tive uma mentoria chamada MBN com o Roberto Justo e o Marçal. Tive com o Flávio Augusto, com o Caio Carneiro. Fiz todas as formações da Starts. Inclusive, trouxemos uma para a CI também, né? Há 3 anos atrás, aqui 4. Né? Fiz os viagens internacionais, tive com o Caíto Maia, da Chili Beans, tive com o Ricardo Nunes, da Ricardo Eletro, uma fera no varejo, bastante controverso, mas uma fera no varejo. Tive todas as formações do acelerador empresarial, tive com a Trinca, várias vezes, fiz First Days, First Class, e fui entender nesse processo de desenvolvimento, sair do quentinho. Nós, empresários, temos que estar permanentemente naquela frase que eu amo, que é lifelong learning. Crescimento, educação, sem parar. Eu agora estou com 50, né? Fiz dia 16 de julho, eu estava falando com a minha mulher, como a nossa vida se transformou na última década. Quando eu saí daquela situação flat ali, comecei a me educar novamente, comecei a aprender novamente, fui destravando bloqueios pessoais meus, que vinham, eu não sei se vinha a ausência de técnica primeiro, ou se vinha aquele medo de perder o que eu já tinha construído. E esse é um outro alerta que eu quero dar para todos vocês. O medo de perder o que nós já fizemos. Aí eu prefiro não fazer nada novo. Eu prefiro não arriscar. Isso tem a ver ou com bloqueios de comportamento emocional ou com falta de técnica. Porque sim, a gente pode crescer de forma organizada sem elevar drasticamente o risco. E aí que está o dodói na maioria dos empresários. Eu não quero perder o que eu já fiz. Por que eu vou arriscar mais? Está bom assim, estou fazendo meu lucro. Deixa eu ficar por aqui. E aí a gente quero lembrar vocês daquele slide anterior, de que se eu não estou crescendo, eu estou morrendo. Porque o meu concorrente está abocanhando a fatia. E daqui a pouco ele vai chegar na nossa casinha e vai abocanhar a nossa fatia desse bolo. Com toda a certeza. Da onde sai do bilhão para os bilhões? Há 3 anos atrás, depois dessa... O que aconteceu aqui, gente? Eu quero mostrar para vocês, vou voltar um pouquinho. Aqui no início do 21, 22, evoluí tanto emocionalmente, destravando muitas coisas antigas e tal. Aí fui evoluindo, eu me classificava como agnóstico, que é aquele ateu que não quer dizer que é ateu. E aí eu fui fazendo imersões de autoconhecimento e fui percebendo o tamanho da minha ignorância. E fui caminhando, e aqui tem uma viagem que fizemos em família também. Aliás, família sempre junto. Sempre junto. Meu filho, com 24 anos, está assumindo a empresa agora, para mim me dedicar exclusivamente a esse projeto.
Família caminha junto. E eu falo, eu estou agora com quantas lives, produção? 115 semanas que eu estou ao vivo, fazendo lives de técnica de negócio e de comportamento humano. Mas eu comecei nesse processo educacional em 2023, quando viajamos para Israel. Esse dia foi o dia do batismo no Jordão. Aí no dia seguinte nós subimos no Monte Sinai. No dia que entre um dia e outro, eu abri o meu Instagram e comecei a divulgar aquilo que eu fiz no meu negócio e na minha vida. Compartilhar conteúdo daquilo que eu passei, das dores do crescimento, das dificuldades em cada fase. Cada fase do negócio é uma dificuldade diferente. Quando eu faturo 100 mil por mês é uma dificuldade, quando eu faturo 1 milhão é outra, 10 milhões é outra, 30 milhões é outra, 80 milhões é outra por mês. Ontem, 2 dias atrás, recebi um empresário lá de Rio Verde, que eu conheci na mentoria com o Justus, 940 milhões o faturamento previsto dele para esse ano. Ele me contando, 940 milhões, meu EBITDA está 250 milhões. Pô, 250 milhões de EBITDA? Está fazendo um baita de um lucro, né? E quanto está fazendo de caixa livre? Cara, está perto de zero. Mas onde é que tu está enterrando 250 milhões de EBITDA? Cara, o meu custo da minha dívida está elevadíssimo. Aí vocês vê, né? A gente tem problemas ali no nosso negócio pequeno, aí o cara vai crescendo de forma desordenada, matando 250 milhões de EBITDA no resultado financeiro. Por isso que eu falo, na área financeira, cada real importa. Tanto no custo variável, quanto no custo fixo. Inclusive, 2 anos atrás, lancei um livro que é Redução e Controle de Custos Fixos, uma metodologia, porque cada real importa. Não importa se tu está faturando 1.000 ou 1 milhão, ou 1 bilhão. Cada real importa. No variável, no fixo e no resultado financeiro. Aí, eu vejo muito empresário, gente, dando a vida pelo negócio e não monitorando o DRE, olhando os seus custos variáveis, sua receita, custo variável, custo fixo, resultado financeiro. Estou vendo o pessoal do Sicredi aqui na minha frente, equacionando muito mal a dívida, enterrando todo o esforço no resultado financeiro. Aí, numa dica ali, cara, quem sabe tu é da área de agronegócio, quem sabe tu emite uma CRA aí, um CRA, e sai desse CDI mais 5 e para de enterrar essa grana toda. Então, cada negócio é um negócio diferente, cada negócio tem um gargalo, cada negócio tem uma dor, e quem já passou por essas fases todas consegue enxergar com muita clareza. Estou vendo muita gente experiente aqui que tem essa habilidade de cheirar, olhar e perceber aonde que destrava esse negócio. Então, depois dessa revolução da ignorância do materialismo para várias e várias etapas de evolução, há 2 anos e meio atrás, abri uma mentoria chamada Reborn. Eu vi vários mentorados meus aqui. Durante 2 anos, mantivemos só num grupo bem pequeno, que era grupo de 5 a 6 pessoas. E durante 2 anos, modelando um produto educacional que faz a diferença, carregando e entregando toda essa técnica de desenvolvimento humano e técnica de negócio para mais e mais empresários. E aí, a partir do meio do ano, agora começamos a divulgar, que até então estava restrito, e já estamos de 5, 6 para 11 mentorados em 45 dias. E resultados exponenciais, gente.
Olha só. Mudança de modelo de negócio. Eu acreditava, como empresário, que o faturamento máximo da minha empresa era 250 mil. Está faturando 100% a mais do que a crença que tinha que o limite máximo era 250. Estou dando números hipotéticos. 100% a mais do que ele acreditava que poderia ter feito. Negócios crescendo 120% ao ano. Aqui, 120% no primeiro ano, 75% no segundo ano, e antes, flat. O que eu quero dizer com isso, gente? Empresário ensinando empresário. Eu quero dizer com isso que nós temos que sair do quentinho e ir em busca de conhecimento. Porque o conhecimento pode estar ali, logo na porta ao lado, que vai ajudar a destravar itens no nosso negócio e potencializar os resultados. E assim, tem um vídeo aqui, deixa eu botar, um pouco desse movimento que nós estamos criando. É um movimento que eu estou doando a minha vida a partir de agora, para ajudar cada vez mais a resgatar a pujança da nossa região. Nossa região era extremamente pujante. E a gente sofreu pelas mudanças do mercado que nós não estávamos preparados como empreendedores. E nós temos que voltar a ser pujantes. O nosso povo precisa de empresários mais pujantes, mais fortes, que ganhem mais dinheiro, que façam mais caixa, porque é através da pujança do empresário e das empresas que a gente melhora a vida das pessoas, melhora a vida dos nossos funcionários, das famílias dos nossos funcionários. Para isso nós temos que ser mais pujantes como empreendedores. E um vídeo agora um pouco sobre esse movimento que nós estamos criando para sair. Os meus bilhões vai ser através de muitas empresas que estão se aproximando a esse movimento de transformar empresário ensinando empresário. E muitos de vocês aqui podem ser muito grandes professores também de outros empresários. For the chance to prove myself. Take the wheel, hit the gas, gonna raise some hell. Gonna know my name, gonna hear me yell. Nothing holding me back, far as I can tell. Muito feliz e realizado por ser esse canal que vem transformando esses empresários e, através deles, muitas famílias serão transformadas também. Essa é a provocação que eu tenho para vocês no dia de hoje. Espero que tenha mexido um pouco com cada um de vocês, para fazer uma vida melhor, fazer empresários melhores, empresas melhores que transformam todos os ambientes à nossa volta. Nós precisamos voltar a tornar a nossa região pujante e depende, sem dúvida nenhuma, de grupos qualificados, inteligentes, capazes, como esse grupo que está aqui. Mas precisa de movimento. Lembra que eu citei no início e quero repetir para ficar na cabeça de cada um de vocês. Progresso é igual a felicidade. Se vocês não estão crescendo, vocês estão morrendo. Progress
equal happiness. Força na expansão, força no crescimento. É isso que nós precisamos para as nossas empresas, para a nossa região, para os nossos municípios também. Veja o Sicredi aqui apoiando em várias frentes no cooperativismo. Em Estância Velha nós temos o Estância 360, a qual estou presidente do Instituto Pro Estância Velha, estou presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico. Nós precisamos contribuir também para o público, porque muitas vezes quem está lá no público não tem o know-how que nós temos, a capacidade de gestão que nós temos. Temos uma grande missão como empresário, meus amigos. Uma grande missão. Vocês têm um QR Code aí na mesa para fazer um diagnóstico, para ver em qual fase que vocês estão de cada negócio e o que tem que fazer nesse momento. Porque, como eu falei para vocês, cada negócio é um negócio. Mas eu digo também para vocês o seguinte, que no mínimo 80% é copia e cola, não importa o segmento. 80% é copia e cola, no mínimo de técnica de negócio. Copia e cola e adapta. Só que nós temos que fazer acontecer. Não é um desafio fácil, mas é o que temos posto para quem se coloca numa posição de empreendedor. E aí eu falo empreendedor como dono de empresa, como sócio, e empreendedor empreendedor também. Executivos, líderes de setores, também é empreendedor. Também tem uma responsabilidade exponencial. Tá bem? Era isso. Agradeço muito a atenção. Espero ter contribuído. Tamo junto. Bora para cima e pau na máquina. Duda, temos perguntinhas? Bora. Primeiro, muito bom, parabéns. Acho que tocasse num ponto muito importante aqui, né? A gente tem que perceber, a gente às vezes fala assim, a gente precisa de um grande líder para mudar esse país. E a nossa empresa. A mudança começa com a gente. Nós sempre temos algo para melhorar. Eu acho que esse é o recado, né? O Duda disse, eu mudei para mudar a empresa e para fazer crescer. E é isso, né? A gente tem que olhar para o nosso negócio e dizer, bom, eu tenho que ser primeiro um líder exemplar para depois cobrar que os outros sejam assim também. Vamos às perguntas, então. Eu vou pular a minha primeira aqui, porque o público colocou perguntas hoje, contribuiu, viu? Administrar os desafios do dia a dia e, ao mesmo tempo, diminuir o envolvimento na operação do negócio. Como fazer isso? E já a segunda, para emendar, que eu acho que está na sequência, uma empresa pequena e familiar que está estagnada em faturamento. O que fazer para crescer? Esse é um ponto bem central, assim, o que acontece. Tem uma fase do negócio que nós temos que meter a mão na massa full. Tem que meter a mão na massa realmente e fazer a operação rodar. Mas o grande problema é que aí o cara não quer largar o osso, porque a mentalidade é o seguinte, se não for eu que for fazer, não vai ficar bem feito. Aí fica ali engargalando o negócio em si mesmo. Tem que formar mais líderes. Exatamente. E aí, essa semana ainda com um empresário, eu estou fazendo contas a receber, contas a pagar, todo financeiro está com a empresária. Aí eu perguntei, mas quem é que está cuidando do crescimento do negócio? Quem é que está fazendo as ações táticas e estratégicas? Ninguém. Então tem que ter consciência e fazer um movimento de subindo e vai delegando, não largando. Eu recomendo muito, inclusive é uma ferramenta que a gente tem, que é uma delegação de autoridade formal. Tu vai escrever, tu vai passar a demanda, tu vai ensinar e tu vai fazer um documento entregando a demanda, fazendo todo mundo assinar. E, obviamente, depois tu vai monitorar. Então, empresas pequenas, especialmente familiares, devem seguir esse processo de delegação para que o empresário se sinta mais confortável em delegar. E tire da mente aquela inverdade que é assim,
Se não for eu que faço, não funciona. Eu costumo dizer lá na minha equipe, lá na minha empresa, minha equipe está aqui, ó, mas eles escutam eu falar isso o tempo todo, que um bom líder é aquele que se cerca de pessoas melhor que ele. Mais uma pergunta aqui. Queria que tu explicasse melhor o que consiste a agressividade comercial. E para fechar o assunto anterior aqui, para vocês terem uma ideia, eu não faço mais absolutamente nada operacional. No início, carregando o saco nas costas. Agora, absolutamente nada operacional. A agressividade comercial é um processo. Não é uma ideia aleatória de que precisamos crescer. Trata-se de 3 pilares. Um processo claro de atração de novos clientes, de conversão desses clientes e de retenção desses clientes. E cada um desses pilares tem sequencial de tarefas e se retroalimenta com indicadores que medem permanentemente, diariamente, a performance desse mecanismo. Para vocês terem uma ideia, eu ainda, apesar de não estar no operacional, recebo todo dia o fechamento das vendas por vendedor, do primeiro ao último, ranqueado entre o que está mais devendo para a meta para o que menos está devendo para a meta. Exposição. Mas, Duda, isso não te dá problema, blá, 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 blá. Um outro recado que eu tenho para vocês, é muito coeficiente de cagaço na nossa empresa. Uma empresa de alta performance não pode ter coeficiente de cagaço muito alto, porque daí tu baixa a performance. Vamos lá, mais perguntas aqui. Poderia contar um pouco da estrutura de gestão de pessoas? Existem psicólogos na equipe? Gestora de talentos humanos, que é dessa forma que a gente chama no nosso setor lá, psicóloga. Psicóloga, mas não só com formação em psicologia. Formação em gestão das emoções, através do Enneagrama, que divide os seres humanos em 9 tipos diferentes, porque tem seres humanos que são focados em processo e outros que são naturalmente criativos. Então, a gente não pode pegar uma pessoa criativa e botar na área processual. É isso que eu falo, por isso que a retenção é alta na APTA, porque todo esse filtro é feito antes. Cargos mais gerenciais, aumenta-se os testes. E daí a psicóloga também tem formação em Inner Metrics, que é uma outra ferramenta que entra para dentro do ser humano. Então, sem dúvida nenhuma, a área de TH tem que estar muito bem estruturada com profissionais altamente qualificados. Mas, Duda, é caro. Caro é tu ficar toda hora perdendo gente, toda hora contratando gente ruim, que não dá resultado, e aí tu tem que mandar embora, ou tu fica ali entubando a pessoa, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E daí, isso é caro. Isso é caro para as organizações, só que como não está indo para o salário, a gente faz de conta que não está acontecendo esse desperdício enorme de recursos. Duda, era isso. Obrigadão. Acho que assim, eu queria deixar ainda uma mensagem final aqui para a gente poder que... O Duda falou em dores do crescimento, faz parte do aprendizado. Todos os tamanhos de empresa têm suas dores. Né? A gente olha para a empresa grande, o problema também cresce junto, a gente tem que saber lidar. O pessoal acha que empresa grande é perfeita, né? Agora nós estamos ainda... Vai fazendo muitos armazéns de logística para o Brasil. Daqui a pouco o armazém A e B lá estão dando furo entre estoque físico e contábil. Gente, aí a gente olha assim, não pode ser que desse tamanho nós ainda temos esse problema. Sim, porque daí tu tem que ir lá corrigir de novo e vai para o próximo. Não se iludam, empresa grande também tem muito problema recorrentemente para resolver. Então, Duda, obrigado aí, uma salva de palmas para ele.
Gratidão, gratidão, galera. Uma lembrancinha aqui da casa aí para te proteger. Ah, é? Opa, coisa boa, não é arma, né? Obrigado, presidente. Obrigado pela oportunidade. Parabéns. Dando continuidade ao nosso evento, faremos agora o reconhecimento, destaque e merecida homenagem às empresas aniversariantes. Solicitamos que os homenageados posicionem-se ao lado do palco para a foto conjunta. Para receber o troféu em homenagem aos 15 anos de fundação, convidamos ao palco Tatiana Manuela Botcher, da IPOG, Instituto de Pós-Graduação. Em homenagem aos 20 anos de fundação, convidamos Gustavo Miller, da Ambiética Assessoria Ambiental. Em homenagem aos 30 anos de fundação, convidamos Inácio Neide Siqueira e Pamela de Siqueira, da Embalagem Carton Pack Limitada. Ainda em homenagem aos 30 anos de fundação, convidamos ao palco Vanderlei Leopoldo Kilzer, da OK Sebra do Brasil. Ainda em homenagem aos 30 anos de fundação, convidamos ao palco Diego Dil e Fábio Couto, da Orisol do Brasil. Em homenagem aos 35 anos de fundação, convidamos Daniel Juliano Fleck, da Progetec Tecnologias Integradas. Ainda em homenagem aos 35 anos de fundação, convidamos Fernando Miller Dias, das Organizações Contábeis Veja.
Em homenagem aos 40 anos de fundação, convidamos Gislaine Adriana da Silva, da Calçados BBC. Em homenagem ainda aos 40 anos de fundação, convidamos ao palco Sara Heckler Felípio, da SLV Contábeis. Com 50 anos de fundação, convidamos ao palco Egon Cláudio Schmidt, da Calçados Sandra. Ainda com 50 anos de fundação, convidamos ao palco Rodrigo Schuch, da Imobiliária Vauric. Ainda com 50 anos de fundação, convidamos ao palco Vanessa Bibiana Schmidt e Marlos Davi Schmidt, da Máquinas Herpes. Parabéns a todas as empresas, agradecemos a presença de todos e todas e desejamos uma excelente tarde. Convidamos as empresas homenageadas para uma foto conjunta aqui ao lado.